meu nome é Dainesa Charo Nascimento Souza, sou aluna de iniciação científica sob a orientação do professor Dr. Anilton de Brito Vieira Filho. Meu trabalho é intitulado Como efeito da corrente persistente em anéis quânticos de grafeno. Bom, o estudo referente ao grafeno surgiu por volta do ano de 1946, mas surgiu apenas na teoria. Foi somente no ano de 2004 que os pesquisadores Constantin e André obtiveram o grafeno através da esfoliação mecânica. E isso rendeu a eles o Prêmio Nobel no ano de 2010. O grafeno é um cristal bidimensional à base de carbono organizado em uma rede hexagonal, conhecida como favo de mel, e ele é um possuidor de várias propriedades eletrônicas. O grafeno é um material muitíssimo flexível, é um material bastante resistente à ruptura, considerado mais eficiente do que o aço, além de apresentar transparência e ainda de ser um ótimo condutor. E ainda também o grafeno ele apresenta condução de calor e energia melhor do que o cobre. E ele possui propriedades mecânicas, ópticas, magnéticas, elétricas, térmicas e químicas. E são essas propriedades que vão trazer para o grafeno bastantes aplicabilidades na indústria. Essas que são criação de sensores, baterias, transistores, capacitores, dispositivos eletrônicos e ainda em construção civil. A estrutura eletrônica do grafeno, a gente tem que os átomos eles são hibridizados na forma sp2, onde eles vão formar ligações covalentes sigma, separadas em 120 graus, aonde o grafeno ele tem um arranjo hexagonal, e isso vai fazer com que essas ligações sigmas tornem elas relativamente mais fortes, e isso vai garantir uma estabilidade, mantendo os elétrons confinados na região de ligação. E são essas ligações sigmas responsáveis pelas propriedades mecânicas do material. E ainda a gente tem que essa superfície plana do grafeno vai apresentar esses orbitais vazios, que são os 2p. Esses orbitais vazios, eles apresentam, a gente chama eles de ligações π. Essas ligações π são ligações mais fracas do que as ligações sigmas. E são esses os responsáveis pelo transporte eletrônico do grafeno e ainda pelas propriedades ópticas do grafeno também. Bom, o objetivo do meu trabalho foi compreender as diversas propriedades existentes no grafeno, compreender noções fundamentais da mecânica quântica, eletromagnetismo associado à corrente persistente e ainda analisar e descrever as evoluções tecnológicas para o grafeno e as suas devidas aplicações. Bom, os métodos utilizados no meu trabalho foi feita a descrição da hamiltoniana Tati-Bate para o grafeno, a hamiltoniana que ela vai descrever e investigar propriedades de sistemas de baixa dimensionalidade, tais como os anéis quânticos, e no grafeno foi considerada apenas interações para primeiros vizinhos. Ainda, os efeitos da corrente persistente em um anel de grafeno, onde foi pego através da criação de uma estrutura linear de grafeno, formou-se um anel com essa estrutura. E devido a uma fase geométrica, pode-se estudar os efeitos de interferência quântica, como o efeito Aharonov-Bohr. Dando uma olhadinha, uma revisada na hamiltoniana do grafeno, a gente obteve o seguinte: temos que a rede do grafeno é hexagonal, com 2 átomos de carbono por célula unitária. E a gente usou 2 vetores de rede. Esses vetores que são chamados vetores primitivos, que é os vetores A1 e A2. E através desses vetores a gente pode descrever qualquer uma das subredes triangulares, que são as redes A e B. Com isso a gente tem os vetores, através dos vetores primitivos, a gente obtém os vetores que estão ligados aos primeiros vizinhos, que é D1, D2 e D3. E aqui a gente tem a descrição da hamiltoniana para o grafeno, onde T representa o termo de Hope. Esse termo de Hope, que é a probabilidade de transição por meio de transferência de energia dos elétrons na rede. E temos os operadores, que são os operadores de criação e aniquilação. Nos operadores, a gente pode escrever eles através das transformadas de Fourier. E fazendo isso, a gente substitui na nossa hamiltoniana e a gente obtém o seguinte. Então, daqui basta a gente calcular isso na forma matricial e dar segmento aos cálculos, a gente consegue encontrar a equação do espectro de energia do grafeno, que é essa daí. Aonde a gente observa que temos 2 bandas de energia.
duas superfícies no qual os valores vão ser a energia maior que zero e uma energia menor que zero. Nas bandas onde a energia ela é maior que zero, elas vão ser as bandas de condução, e no qual o espectro for menor que zero, o espectro de energia, a gente tem a banda de valência. E isso, quando o termo de Hope for igual a zero, quer dizer que essas duas bandas vão se tocar. Vão se tocar exatamente no ponto onde a energia é igual a zero. Então, a gente tem que o espectro de energia nesses pontos, eles são simétricos. Bom, os resultados foram: o grafeno é considerado um semicondutor que vai apresentar em sua estrutura eletrônica um gap nulo, nos pontos onde os portadores de carga eles são simétricos, ou seja, 6 pontos em que a banda de valência e a banda de condução vão se tocar, e esses pontos são chamados cones de Dirac. Isso a gente observa na imagem. Observe que a gente tem 6 pontos no quais a banda de condução e a banda de valência vão se tocar, e esses pontos a energia ela é igual a zero. E nesses pontos a gente pode dizer que os elétrons do grafeno eles vão se propagar em altíssimas velocidades e eles perdem pouca energia. Então eles vão agir como partículas relativísticas sem massa. E são as bandas de energia desse material, do grafeno, a grande responsável pela grande parte de suas propriedades, tá? E a conclusão do nosso trabalho: foi possível estudar a banda de energia do grafeno, foi possível também estudar a estrutura eletrônica e seu espectro de energia, como ainda observar a importância do grafeno para o desenvolvimento tecnológico e ainda a sua aplicabilidade com a criação de dispositivos eletrônicos, onde no desenvolvimento de dispositivos, o grafeno ele vai apresentar um sistema de alto desempenho, que vai até possibilitar um consumo mais eficiente e menos agressivo para o meio ambiente. Isso que é bastante buscado hoje em dia. E a pesquisa ela ofereceu um envolvimento prático no seu envolvimento. Então eu deixo aqui meus agradecimentos ao UESP e agradeço também ao meu professor orientador Anilton. Obrigada.